coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento. Construtora Alegrete com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fone 5426 1307. 992 Campanha e Pirocai. Tem para venda Douros Jordan, Pianos e Carneiros Corretami. Queres melhorar os resultados econômicos do seu negócio? Procure a SEAC Gestão. Assessoria empresarial no agro e na saúde. Fale com a Ruth ou com o Vitorino. Fone Whats 996 18 39 21. Clínica Repio, estética avançada, equipamentos com a mais alta tecnologia, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Praça Getúlio Vargas 573, Posto do Arco, com a bandeira da rua, combustíveis de qualidade, loja de conveniência e atendimento personalizado, prolongamento da Avenida Cis Brasil. Bom dia, ouvintes da Rádio Tia Alegrete, nossos queridos ouvintes do programa Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no município. Queremos já de antemão agradecer aos patrocinadores que mantêm esse programa vivo, agradecer aos ouvintes da cidade do campo, que tem durante toda a semana interagido conosco, nos trazendo pautas, elogiando o programa. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas fora de Alegrete, dizendo que os sábados de manhã o Crônica está fazendo parte das suas vidas, e isso é muito importante para nós, que de certa forma estamos aqui dando a cara a tapa no momento de tanta dificuldade. Então fica aqui nosso reconhecimento, um abraço ao Mantovani Benhu. Eu acho que o homem está que nem férias de juízo, 3 meses, o homem desapareceu. A fase do Grêmio, quando não é muito boa, ele desaparece. Aí agora tem Grenal, ele apareceu aqui, só que veio de vermelho, né? Pelo menos agora ele está se conscientizando o lado bom de ser colorado. Bom dia, coronéis. Bom dia Castro, prezado amigo Coronel Castro, doutor Alexandre Machado, Mantovani, ouvintes do programa Crônicas de Alegrete. Satisfação muito grande, eu faço as minhas palavras também, os agradecimentos aí aos nossos ouvintes. É uma satisfação a gente estar aqui gratuitamente, o programa bancado pelos patrocinadores, né, que compartilham desse ideal conservador. E a gente está aqui procurando, né, humildemente fazer esse panorama do que acontece durante a semana, seja no Brasil, seja no município, enfim, sob a ótica conservadora. Então, uma satisfação mais uma vez. Quero deixar um abraço fraterno aí para o Valtério, que deve estar com a sua família aqui no Capão do Angico, a Liane, que deve estar nos ouvindo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ouvinte assídua, nosso fraterno abraço, e a todos os demais ouvintes. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, doutor Machado, Mantovani. O Caio também está ali, meu filho Caio. Está ali tá do lado de lá, mas estava na técnica, né? Auxiliando a colocar o programa ao vivo aqui no Facebook. Então, para mim é uma grande satisfação, renovado de estar aqui. Com certeza. E a gente agradece a audiência dos nossos ouvintes, que prioritariamente são ouvintes que representam a família conservadora brasileira, os nossos, digamos assim, eleitores de direita. E também bom dia àqueles que não têm uma orientação ideológica, mas simpatizam com as pautas do programa. Aqueles amigos também de esquerda, um bom dia a todos. Não é deboche que eu estou falando aqui, eu estou falando de coração, porque eu acho que a política, nós somos adversários políticos, estamos em lados opostos, mas não somos inimigos. Nós aqui nunca pregamos isso. Não existe essa coisa de inimigo. Eu tenho vários conhecidos amigos que são de esquerda, tenho um respeito, um carinho muito grande por todos, porque o lado humano tem que prevalecer sempre.
Ele tem que estar acima de outras questões, por mais relevantes que sejam. A gente tem que valorizar essa coisa do ser humano, da amizade, e a gente espera que haja um entendimento político do país. Por enquanto, nós estamos distantes desse consenso, sabemos disso. Temos que lidar com essa polarização muito grande, mas o nosso desejo é sempre que o nosso amor é pela pátria, né? Pelo país, o respeito a Deus, a nossa família, que são os valores mais caros que nós não negociamos. E quando você falou da Liane, antes de você se referir a Liane, ela já tinha me dado bom dia aqui. Ó. Bom dia, tá? Está nos acompanhando lá de Campo Grande, viu, doutor Machado? Tá bem. Então, fica aqui então nossos cumprimentos a todos. Só queria fazer um senão, né? Eu não tenho problema, pelo contrário, tenho muitos amigos de esquerda, nos respeitamos, evitamos às vezes de alguns debates mais acalorados, né? Mas eu só discordo sobre o ponto de vista que tem uns esquerdistas que eu não quero muito conversar não, entendeu? Para mim, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva, para mim, passa em branco, não preciso nem prestar continência para ele, tu prestaria? Graças a Deus que eu estou na reserva já há algum tempo. Nós vamos fazer esse programa do Raul Gil, aquele, tu tira o chapéu para o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu gostaria de fazer uma parte, aproveitando, Alexandre, para os nossos ouvintes entenderem que não é essa nossa oposição, essa nossa reatividade à esquerda, não é uma questão de idiosincrasia, não é uma questão de gosto, é uma questão de história, de fato. Se você olhar por onde reinou e até hoje tem ainda governos de esquerda, socialista ou comunista lá no seu fim, são governos que só levaram fome, miséria, pobreza, controle social. Ou seja, quem tem 2 neurônios e consegue, de fato, de uma forma franca e leal, analisar o que a esquerda produziu no mundo e produz, é óbvio que vai ser contra isso. Então, nós queremos isso, liberdades individuais, respeito às liberdades de religião, de credo, de expressão, que inclusive essa semana nós tivemos mais um cerceamento da liberdade de expressão no nosso país. Agora os humoristas estão proibidos de tocar em certos temas. Ou seja, quem diria, o Brasil agora até os humoristas estão sendo... Mas isso não é coisa do regime militar? Pois é, estão sendo censurados. O pessoal dizia que era o Bolsonaro que ia fazer isso. Está aí, ó. Então, vai ver se tem humorista lá na Coreia do Norte, por exemplo, né, brincando, fazendo chacota. Humor é humor, né? Brincando, por exemplo, falando mal do governo. Agora que é proibido falar de uma série de temas. Então, a liberdade até para os humoristas, né, eles que fizeram, muitos dos quais fizeram L, agora eles estão colhendo, né, bebendo o veneno aí da esquerda. Eu queria só fazer um acréscimo aqui que o Ronaldo falou. O Ronaldo é um cara que conhece muito história, inclusive é professor de história, sabe do que eu estou falando. Dom Pedro II foi o maior estadista que o Brasil já teve. Ele reinou durante 50 anos, um período de muita prosperidade. Era um sujeito que era um diplomata por excelência. Onde ele passava, ele era recebido com festa, não por ser o imperador do Brasil, por ser Dom Pedro II. Falava 12 idiomas, uma figura admirável, culto, alegre, uma pessoa que ela angariava simpatia mundo afora. E aqui no Brasil, pasme, nós vivíamos uma monarquia, né? Uma monarquia no Brasil, e a imprensa da época fazia chacota o tempo inteiro do imperador, fazia pilhéria, chamavam ele de Rei Caju, porque ele tinha o queixo um pouco pronunciado e torto para cima, aí chamavam ele de Rei Caju, porque ele parecia uma castanha de caju. Uhum. E sacaneavam ele, e toda hora botavam foto, na época dos jornais da época, tinham ali, como é que chama, aquelas charges, né? Uhum. Aquelas caricaturas, né, da foto dele, todo mundo fazendo chacota, fazendo pilhéria. E ele censurou alguém? Não, em nenhum momento, e não permitia que houvesse censura. Ele falava o seguinte: a imprensa tem que ser livre, claro. Deixe que fale o que quiser. Falava o tempo inteiro da Condessa de Barral, né? Que era a sua amante, né? Uhum. Era amante, falava mal da princesa. E ele falava, deixe que a imprensa trabalhe livremente. Ele já era um amante da liberdade e era o imperador. Não, mas e era o imperador. Trazendo para a realidade atual, nós vimos recentemente o Bolsonaro fazer isso. Que foi aquela vez que o PL entrou com ação contra a pseudo-cantora, aquela Anitta, e
porque ela, no show que ele falou dele, coisa e tal, e ele mandou tirar a ação. Isso. Que ela tinha liberdade de falar. Se ele se sentisse prejudicado, ele ia processar ela, mas jamais... E ele mandou retirar a ação, porque estavam proibidos de fazer aquele tipo de... a justiça proibiu de tomar aquele tipo de atitude, verbalizar aquelas coisas que ela verbalizou, para todos, enquanto o Lollapalooza aquele estivesse funcionando. E ele mandou retirar a ação. As pessoas que falem, se ele se sentir prejudicado, ele entraria com a representação criminal, civil, enfim, conforme ele se entendesse prejudicado. Então isso é bom para a gente ver, e principalmente do que a gente tem dito aqui no programa. E que lá no início, quando nós falávamos, eu ouvi várias vezes, vocês estão apelando. Então agora está aí, ó, o decálogo de Lênin, que a gente tanto bateu aqui, voou de vento em popa. E agora, pasmem-se os senhores. Quarta-feira, STF já pautou a descriminalização das drogas. Quarta-feira vai a julgamento no STF a descriminalização das drogas. Essa é a pauta comunista que nós falamos. Questão de censura, a questão agora... Descriminalização de droga. Descriminalização de droga, erotização infantil. Desencarceramento em massa de bandidos. Tudo isso está acontecendo. É isso aí. Tudo isso está acontecendo. É para as pessoas verem que não era apelação coisa nenhuma. Quando nós batemos muito forte nessa questão do PCC, ao pessoal que nos acompanha se recorda que foi solicitado aí pelos canhotos que tirasse o programa da rádio. A Rádio Alegrete, no momento ali, no afã da hora, não estava acompanhando, tiraram, acho que por 5 minutos, vieram aqui, conversaram conosco, o programa retornou. Mas é para ver, desde lá eles já estavam querendo nos censurar. E outra, o que a gente fala aqui, Alexandre, é importante ressaltar isso. Não é nada da nossa cabeça. Ninguém que a gente pauta aquilo que está na grande imprensa, na grande mídia. Com né? certeza. Só que muitas vezes, não em alguns canais de televisão, que a gente não pode citar o nome aqui, mas em outros canais que esses sim são isentos, são imparciais, não tem um lado político, e mostram de fato a realidade dos fatos. Então a gente faz essa leitura de todo o noticiário, de tudo que aconteceu durante a semana, dá uma filtrada e traz... mas sem essa parcialidade de certos órgãos aí, de grandes órgãos. Inclusive, o dia que nos tiraram do ar, nós estávamos mostrando aqui, né? Estava na revista Veja o que nós estávamos falando aqui. Estava na Veja. Não estava mentindo, estava mostrando que estava na mídia. A associação do PCC ao PT e ao presidente Lula foi a Veja, não foi nós. Uhum. Nós estávamos divulgando o que estava aqui. Então, é só para a gente ver, e principalmente aquele pessoal que não votou na direita por um certo nojinho, porque o Bolsonaro falava palavrão, porque o Bolsonaro debochava, porque ele era isso, porque ele era aquilo. Bom, gente, entre eu não simpatizar com a pessoa e ter um bom gestor, agora a gente já sabe para que caminho a gente deve seguir. Isso aí eu faço uma analogia que eu costumo brincar. Eu digo, você tem que fazer uma cirurgia delicada. Tem 2 médicos. Um, ele é super legal, é um cara bacana, conta piada e tal, mas tecnicamente ele não é um bom médico. Tem um outro que é um médico sisudo, fala umas bobagens, fala uns palavrão, mas é um cara competente tecnicamente. Qual dos dois você vai entregar a sua vida? Né? É a mesma coisa, só que infelizmente político é muito disso, de emoção, muita gente não tem esse entendimento. E aí às vezes se deixa levar por aquele que promete facilidades, né? Que nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, só balela. Tamo aí, ó, o quadro que nós estamos enfrentando aqui para frente é preocupante, de crise, né? Enfim. Olha só, eu queria falar só um negócio aqui. É o seguinte, vou fazer que nem aquele apresentador, né? Você, bota a câmera em mim aqui. Fecha em mim aqui a câmera. Você que está me vendo. O Montovan está tentando fechar o áudio, então não está conseguindo. Você, meu amigo, minha amiga, que é de esquerda, você mesmo, estou falando para você. Você vai perder a liberdade. Ou você acha que se implantar um governo ditatorial de esquerda, você vai ter privilégios? Você vai perder a sua liberdade? Você vai chorar? Ou você acha que o governo vai te dar um lugar de destaque no cenário político? Você vai ter alguma prerrogativa? Você vai ter... Não, você vai sofrer como a grande massa da população. Isso é uma coisa que acontece, como o Ronaldo já disse, em todos os países socialistas, comunistas, chamam como quiser. Tá bom? Você não vai ter liberdade, você vai chorar.
meu amigo, minha amiga. Só isso que eu tenho para te dizer, tá bom? E olha aqui, ó. E quem concorda comigo aqui? A Vera Bianchi Antunes, a Marisa Beck, Grande abraço. Abraço. tá aqui nos assistindo, e o Eduardo Souza. Grande Dudu. Mas assim, gente, eu acho que é importante a gente só frisar essas questões, porque não é de agora que a gente vem dizendo isso, e as pessoas falavam que nós estávamos apelando, né? Então está visto aí que não é apelação coisa nenhuma. Pessoal lá, mandar um abraço para a Sônia, para o esposo, todo o pessoal lá do assentamento que nos ouve, e fazer um pedido aos vereadores aí, à prefeitura. Eles têm reclamado muito com relação ao transporte, eles têm dificuldade de se locomover, as estradas estão deixando a desejar, a grande maioria estão sem regularização dos seus lotes, e dizer que a gente continua com esse compromisso com vocês, a gente tentar resolver essa questão da água. Então eu peço aos vereadores que estão nos ouvindo, ao amigo Gindre, lá secretário da Agricultura, que está com os implementos lá para conserto das estradas e reparo das estradas, que dê essa atenção ao pessoal do assentamento, já que eles ficaram esquecidos lá, estão praticamente 18 anos lá, né? Não conseguem regularizar os lotes, não conseguem fazer nada. Muitos já estão se acordando que aquela retórica da pátria livre é papo furado, né? Aquela história de que vamos ter sua terra, vamos ter seu lote para vocês produzirem, para vocês trabalharem livremente, que infelizmente isso daí é uma grande falácia, uma grande mentira. Mas nós agora, vocês podem ter certeza que vocês que não estão de acordo de serem massa de manobra, vocês têm um fiel escudeiro ao lado de vocês, que vamos até as últimas instâncias para defender o direito de vocês. Também pedir aos vereadores uma atenção especial aos agentes de campo, de endemia da Secretaria Municipal de Saúde. A gente sabe que está num momento difícil da dengue aqui no município. Eles estão completamente esquecidos pela administração. Existe alguma questão de discussão sobre as nomenclaturas dos cargos aí. Eu acredito que as leis podem ser modificadas, a legislação municipal, a ponto de contemplá-los, já que agora o que acontece? Escantearam e contrataram agentes de endemia para fazer serviço que tem concurso, cargo em concurso público. Isso é uma coisa que tem que reavaliar, embora uma situação de emergência, a gente sabe que tem que ver se foi contrato emergencial, se foi terceirização, como é que foi essa questão, por uma questão de legalidade. Mas já conversei com o vereador Jaime, com o vereador Wagner Fã, para conseguir um espaço regimental para a gente dar ouvidos a esse povo que está tendo seus direitos aí cerceados. Feitas essas considerações aqui do município, agora uma pauta que não cala, né? Deltan Dallagnol. Putz, essa aí foi o golpe de misericórdia, hein? Então, para aquele ouvinte que não está inteirado aí, totalmente do que aconteceu, então, pessoal, todo mundo ouviu falar, tem noção da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que foi a operação deflagrada aí na era do PT, que descobriu, segundo a operação, segundo os dados publicados e no conhecimento público, E sentenças, né? E sentenças, né? Em primeiro, segundo grau, enfim. Foi a maior operação foi a maior sistema de corrupção que houve no país, com a Petrobras. Então, e aí, obviamente, inclusive, foi na época preso, por conta disso, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas muita gente, muito político, muitos dirigentes da Petrobras, enfim. E um dos procuradores lá de Curitiba... Todos os tesoureiros do PT foram presos. Isso, vou me ajudando aí, porque a história é longa, mas para resumir a história. Um dos procuradores, um dos operadores da justiça brasileira, Deltan Dallagnol, que foi o responsável, né, junto com o então juiz Sérgio Moro, foram os responsáveis por conduzir essa operação, né, descobrir para onde o dinheiro que
ia, quem eram os responsáveis, os envolvidos, etc., e prender esse povo junto com a Polícia Federal, etc. Esse procurador, Deltan Dallagnol, ele acabou se candidatando a deputado federal, foi um dos mais votados do estado do Paraná. 344 mil votos. Pois é. Foi o mais votado. Ou seja, com todo esse reconhecimento público, foi votado, foi colocado lá para representar o povo paranaense, lá no Congresso Nacional, e agora foi cassado o seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele perdeu o mandato. Então isso aí foi assim, parece que assim algo meio absurdo, assim, o pessoal ficou realmente atônito, né? Os seus mais de 300 mil eleitores, imagina, o povo do Paraná que elegeu ele, viu o seu voto anulado, de certa forma, né? Porque de uma hora para outra, aquele candidato que eles votaram, que era o representante, um dos símbolos da Operação Lava Jato, ou seja, do combate à corrupção, perdeu o mandato, simplesmente. Ao passo que outros que haviam sido condenados estão aí, nos seus cargos públicos, tranquilos, né? Então, parece um escárnio aí tudo isso que está acontecendo, o pessoal ficou atônito, foi um dos assuntos que está mais repercutindo em Brasília, até porque, qual a questão principal? O Congresso agora se vê acuado. Os deputados federais, você imagina, um deputado eleito pelo nosso voto, como está lá, por exemplo, o deputado federal Sanderson, qualquer um desses aí que tiver qualquer questão que o TSE julgue passível de caçar o mandato, vai lá e caça. Eu digo uma coisa, Ronaldo, o Sérgio Moro está jurado já pelo governo. O Lula falou isso num programa de entrevista. Exatamente. Vou me vingar desse cara. Falou claramente para quem quiser ouvir. Ele falou, o Dallagnol. O PowerPoint que ele disse na época, quando o Dallagnol apresentou o PowerPoint, que botou ele como o grande mentor de tudo, o centro de todo o sistema de corrupção, ele no mesmo dia, ele ainda falou que nenhum funcionário público era mais honesto que ele, e ameaçou o doutor Dallagnol. E agora as coisas estão acontecendo. E é importante que saibam, e não sou eu que estou dizendo, isso aí está na imprensa também, que o Benedito da Silva foi citado em delações da Lava Jato. Quem tomou a decisão. Mas outra coisa, só para completar. O Sérgio Moro já falava o seguinte, que daqui a 6 meses ele será cassado e preso. Já até botaram um prazo, deve ser um prazo processual, né? Que vai ser cassado e preso. Estamos falando no judiciário geral. É importante, gente, assim, que vocês saibam a questão técnica, tá? Para que vocês vejam isso aí, eles foram enquadrados na lei 64, lei complementar 64 de 90, que diz o seguinte, o seu artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo, inciso 1º, tá? E aí depois, lá na linha aqui, existem vários casos, e entre eles os membros do Ministério Público e os juízes que têm pendência de processo administrativo disciplinar. Então, o que acontece? Não existe processo administrativo disciplinar, inclusive reconhecido pelo TSE. O que existe é uma sindicância. O que é a sindicância? A sindicância é algo onde tu está investigando se existe indiciados, se existe culpados e se houve algum crime, certo? Se a sindicância comprovar, houve um responsável, houve acometimento de crime e esse responsável é o doutor Dallagnol. Aí existia processo administrativo disciplinar. Então, quando ele se exonerou, isso não existia. E para condenação não se vale presunção. Ele presumiu que seria condenado, então ele saiu. Não existe isso, gente. Não existe. E diga-se de passagem, o TSE já havia afirmado esse entendimento em outro momento. Não sou eu que estou dizendo. E agora, qual foi o outro argumento dos entendimentos dos progressistas, dos defensores da tese progressista? O que eles estão argumentando? Que compete ao TSE cassar o diploma. Eu concordo, está na lei. Só que eu vou além. Mas compete à Câmara dos Deputados cassar o mandato. Então, quando ele não tomou posse, tu tem possibilidade de cassar só o diploma. Só que no momento que ele toma posse, se tu caçar o diploma, tu caça o mandato. E o mandato não
é competência do TSE. É prerrogativa da Então existe um vácuo que precisa ser discutido. E essas questões, a gente, o que existe e prevalece no direito público, no direito administrativo? Indúbio pro réu e o princípio da legalidade. No serviço público, tu só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Certo? Então, na lei, não está previsto a questão da sindicância, que era o caso do Dr. Dallagnol, e na lei do TSE não está previsto que tu pode cassar o diploma quando o cara já está com o mandato em exercício. Nunca aconteceu isso. Resumindo para o nosso ouvinte, né, Alexandre Castro, o que acontece então? Nós temos um deputado eleito que foi cassado e essa cassação do mandato, a retirada do mandato dele, só poderia ser feita pelos próprios deputados no Congresso Nacional. E é isso que vai se desenrolar durante essa semana que vem agora, né? Porque os deputados, tem um movimento marcado lá em Curitiba a favor do Deltan Dallagnol, do deputado, né, para que o mandato dele seja restituído. Vamos ver onde é que vai ser. E é importante que se diga até, Coronel Ronaldo, que agora, ontem, um ministro que recentemente saiu do STF, Marco Aurélio, falou que é mais um absurdo jurídico. Não existe amparo legal para isso. Não existe amparo legal para isso e não existe precedente jurisprudencial para isso. Ou seja, o tribunal vinha entendendo exatamente o contrário em casos idênticos, certo? E se Benedito da Silva, lembra aquele que diz missão cumprida? Benedito Gonçalves. A Benedita da Silva é deputada. Deputado. Lembra aquele que bateu nas costas do Alexandre de Moraes e disse missão cumprida, chefe? É esse aí que nós estamos falando. E é esse aí que, segundo a matéria que saiu hoje, foi citado em delações da Lava Jato. E tem mais, lá na minha terra, lá no Ceará, essa sanha aí contra o pessoal da direita, né? Lá, o pessoal do PL, mais especificamente falando, Partido Liberal, continua. Lá tem deputados que estão ameaçados também na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de serem cassados, né? Aí usam algum argumento e costuram ali, enfim, querem fazer parece uma espécie de um revanchismo aí, né? Enfim. Com certeza. Olha aqui, ó, o Aloysio Maidana está falando aqui, Alexandre, que amanhã, se Deus permitir, o Inter vai vencer. Se Deus quiser. E é importante, gente, já vai ter manifestação agora no Paraná esse final de semana, tá? Em defesa do mandato do Dr. Dallagnol. É importante que a gente diga também, a CPI do abuso de autoridade pegou força agora com esses acontecimentos. Então vamos votar, já tem mais de 100 mil assinaturas a favor da CPI do abuso de autoridade. E também é importante aqui, nesses últimos 3 minutos, membros da mesa, que a gente comente também sobre a questão do arcabouço fiscal, né? É importante que se diga que esse arcabouço fiscal vai autorizar que o governo, nos próximos 4 anos, praticamente, né, 4 bilhões de gasto a mais da projeção orçamentária. Ou seja, o rombo vai ser enorme. Então, esse arcabouço fiscal, inclusive, a ideia do governo é que não houvesse nem penalização pelo descumprimento. Na verdade, eles querem um cheque em branco para gastar além. Lembrando que os deputados de esquerda que hoje estão a favor do arcabouço fiscal, lá na pandemia, quando se pediu para gastar 40 bilhões a mais em função da pandemia, para poder dar os auxílios, para abrir crédito para o pessoal do turismo, que está sem poder trabalhar, enfim. Eles foram contra, porque disseram que era um cheque 40 bilhões em época de pandemia. Sendo que o governo apresentou que já tinha arrecadado a mais 70 bilhões. Ou seja, ia ter um superávit ainda de 30 bilhões. Completamente divergente do que está acontecendo agora. Então a gente está alertando. Esse arcabouço fiscal pode, sim, sacramentar a quebra definitiva do Brasil por esses partidos comunistas. E o Sanderson falou, né, Alexandre? Não vai votar. Não vai ter assinatura dele nisso. Como é que alguns dizem que é o calabouço fiscal, né?
Mas enfim... Querem comprar todo mundo. Além disso, é bom deixar bem claro para o nosso ouvinte que aqui ninguém torce contra o Brasil, nós não estamos torcendo contra o governo, não é isso. A questão é que nós estamos aqui apenas replicando a análise que pessoas isentas, técnicos, especialistas, gabaritados estão falando por aí na mídia, né? Quem somos nós aqui para fazer a análise conjuntural do que acontece no país? É apenas para trazer, a gente filtra e traz essa informação. Então, assim, até pelo que aconteceu no país recentemente e o que está acontecendo em países vizinhos que adotaram certas políticas macroeconômicas, o resultado está aí. A Argentina, para quem não sabe, está batendo aí 100% de inflação ao ano, né? Uma coisa absurda. Então, assim, é uma coisa inimaginável. A Argentina, que é um dos países que produzia a melhor carne do mundo, uma das melhores carnes do mundo. A melhor lã. No Pampa. Trigo, de altíssima qualidade. Tá no caos. O pessoal tá catando comida no lixo para comer, tá passando fome. Não tem mais isso, ninguém contou agora. Passou no Globo Rural, isso que eu tô falando aqui. O pessoal não tá comendo mais carne lá quase. Por quê? Por causa da inflação, por causa da... E o governo é de que olho? Esquerda. Alberto Fernandes com Kirchner. Amigo, ele, quando o Lula estava preso aqui em Curitiba, ele veio, Lula livre. Agora eles querem dinheiro, uma linha de crédito exclusiva para eles. Então, assim, ó, o que levou a Argentina a isso? Um dos fatores foi essa gastança, essa irresponsabilidade fiscal, da qual o Alexandre se referiu há pouco, e outra questão, tabelamento de preço. Porque aí quando a inflação começa a galopar e os preços começam a disparar, o que o governo faz? Uma medida artificial, congela preço. Isso já foi feito no Brasil há muitos anos atrás. O produtor não produz mais. Aí botou mais prejuízo. Aí acontece exatamente isso aí. Desabastecimento. Exatamente. E aí ontem, por acaso, uma repórter de um determinado canal aí, muito conhecido de televisão, que não pode estar falando nomes aqui, né? Ela lá no canal falando que é absurdo, impressionada que no Rio de Janeiro o comércio varejista está fechando as portas. Várias lojas. Surpresa. Então, assim, ó, por que na Venezuela, o quinto maior produtor de petróleo do mundo, falta gasolina nas bombas dos postos? Porque ninguém quer refinar, ninguém quer fazer nada. O empreendedor não quer mais. É igual você que produz arroz. Digamos, tu vende vermelho. Sim, tu vende a R$100 a bolsa de arroz porque está dentro do custo de produção e tudo mais. Aí o governo fala, não, a partir de hoje vai ser 80, não pode aumentar. Aí tu está no prejuízo, o que você faz? Abandona, não quero mais produzir. Aqui, não fala só o tempo de isso. O Aloysio Maidana fez uma pergunta aqui a respeito de um determinado jornalista. Eu não vou falar o nome aqui, porque a gente, inclusive, gente, daqui para frente, a gente vai ter dificuldade de fazer algumas citações, porque nós vamos perdendo gradativamente a liberdade. Até para não nos comprometermos. Esse jornalista bate em quem estiver mais perto. Eu já vi ele bater na esquerda, já vi ele bater na direita, no centro. Ele é um cara, inclusive, muito antipático, né? Dentro da imprensa, ele é jornalista da Veja, não sei se ele está na Veja ainda, mas ele bate em todo mundo. Tá na linha, tá no raio de ação dele, ele bate. Tá, então, gente, é importante falar um ponto do que o Coronel Ronaldo falou. O IBGE divulgou esse mês que o índice de desemprego mais uma vez aumentou, de 7,9 para 8,8. E detalhe, né, Alexandre? Empresas fechando, desemprego em alta. Exatamente, detalhe, esse índice ele vinha baixando. Ou seja, o desemprego estava caindo, a economia, no ano passado isso, ao longo de todo o ano a economia estava crescendo, o desemprego estava caindo, os investimentos internacionais no Brasil estavam indo de vento em popa, a Bolsa de Valores estava indo bem, né, o dólar caindo. Aí o pessoal, você ouvinte que está aí na sua casa, o Walter, o pessoal que está nos ouvindo, mas eu não tenho dólar, não tenho ações na Bolsa, mas isso interfere na compra que a gente faz no rancho lá no supermercado. Então é importante a gente falar isso. Depois que o atual presidente foi eleito, ali já se começou, por conta do que ele sinalizava, ele, a sua equipe, né, sinalizava quais seriam as medidas econômicas, etc. E principalmente de para cá, as coisas mudaram radicalmente. Então, os investimentos caíram e eu converso, basta a gente conversar com um empresariado aí, em todos os ramos. Esse dia eu conversava com um empresário do ramo aí de recicláveis, que ele processava aí, vamos supor, X toneladas de reciclado de metais, por exemplo, por mês, ele mandava para a indústria, para a Gerdau, em Porto Alegre, etc. E hoje ele não consegue mandar nem metade disso.
Então diminuiu drasticamente os investimentos em todos os setores, desde a parte de reciclado até o comércio local. Então isso aí vai refletir o quê? Nisso que o Alexandre falou. As pessoas vão botar o pé no freio, vão diminuir a produção, menos emprego. Aí é uma bola de neve, né? Menos emprego. A gente percebe assim, ó, Coronel Ronaldo, para a pessoa assim, ó, mais simples nos entender. Hoje existe uma ferramenta que tomou conta de todos nós, que é a compra pela internet, Mercado Livre, Shopee. E-commerce. São questões de sites que vendem produtos baratos e principalmente a possibilidade que tu tinha de parcelar até em 12 vezes, diluir a tua prestação, digamos assim, aumentando o poder aquisitivo de todo mundo. Cara, quase que imediatamente, logo após que o governo assumiu, é 4 vezes, é 5 vezes, depois disso tem juro. Ou seja, não existe mais aquela segurança no mercado que tu podia vender um produto parcelado em 12 vezes, sem juro, por causa que a inflação estava sob controle. Agora não existe mais essa segurança. Então isso é a prova clara da insegurança econômica que o Brasil vem passando. E a gente vê assim, ó, a questão do Banco Central. O tempo todo sendo atacado. E a gente sempre defendeu a autonomia do Banco Central. A iminência de logo ali em seguida ele poder trocar o presidente do Banco Central. E colocar alguém alinhado com esses projetos. Porque o Haddad falando de economia, citando exemplos, é uma tristeza, da vontade de chorar. Então eu que não sou economista, me sinto incomodado. Agora vocês imaginem os grandes investidores do Brasil que estudam economia para os seus próprios investimentos. E por que a gente reclama? Porque até dia 31 de dezembro o desemprego estava caindo, existia parcelamento em certos sites até em 24 vezes sem juros, em época de promoção, crescimento maior que a China e inflação menor que Estados Unidos e grande parte da União Europeia. Algo inédito, né? Então, a gente vê assim, por que a cobrança? Não é porque a gente é contra a esquerda, mas os fatos estão aí para nós vermos. Os fatos estão sendo mostrados todos os dias. Quem é que ia gerar emprego? Quem é que ia levar aumento do salário mínimo e não levou R$18? Quem é que incluiu o pobre na declaração agora de imposto de renda, vai passar a pagar imposto de renda? Tá? Esse risco iminente que está acontecendo, vocês não pensam que isso aí foi por acaso. Quando o Lula falava em levar picanha para todo mundo, como ele dizia, era porque a pretensão dele era quebrar o agronegócio. Entendeu? E é só usar a fórmula da Argentina que tu quebra os produtores. Por exemplo, tu congela preço, tu vai fazer o quê? Tu vai pagar para produzir, para levar a comida na mesa da população? Não, tu vai parar de produzir. O que o Ronaldo, por exemplo, vai fazer lá? Ele vai contar quantas vaquinhas tem, vai dizer, olha, eu vou matar uma de 2 em 2 meses para eu comer e vou deixar o bicho aqui no campo passando. Não vale a pena vender. O liberalismo, como um dos seus pressupostos, ele traz essa questão da liberdade econômica. O comércio, o mercado é soberano, né? Você não pode ficar tabelando ou obrigando fulano a vender a esse Não pode interferir no mercado, o mercado tem que ser livre. O mercado tem que ser livre, porque se você interfere, acontece isso aí que o Castro já falou, desabastecimento. Tem que deixar a lei de oferta e procura, ela tem que prevalecer. E essa última agora da Petrobras, essa daí foi um tiro no pé. Então, para você que de repente está comemorando que baixou um pouquinho o preço do combustível aí na bomba, né? Ok, isso é ilusão, pode ter sido bom num primeiro momento, agora, mas vai ter um efeito catastrófico aí na nossa economia, porque o carro-chefe da Bolsa de Ações no Brasil, uma das empresas públicas aí mais importantes, a mais importante é a Petrobras, né? E o preço do petróleo, ele tem uma vinculação internacional. O que o governo brasileiro fez? Desvinculou o preço do petróleo nosso com o mercado internacional. No primeiro momento, ótimo, baixou minha gasolina, né? Visão imediatista. Que, ao nosso entender, e dos economistas sérios do país, é uma medida populista, porque todo mundo fica feliz que baixou o preço da gasolina. Só que daqui a 3, 4, 5 meses nós vamos ver o efeito disso aí.
Entendeu? E aí... Vem por outros lados, né? Que aí a crise econômica pode bater forte, o governo pode ser que não tenha recursos para evitar um caos econômico aí. E aí sobra para todo mundo. Ó, os nossos ouvintes aqui, ó. Vê se tu conhece esse cara aqui, ó. Antônio Atarão Mota. Grande líder caminhoneiro. O Pretinho, conhecido como N Mota. N Mota, né? N Mota. Ele fala o seguinte, que o doutor Machado insiste em fazer o programa sem camisa. Tá falando aqui. É a visão dele, né, Chico? Tá certo. E o Lisboa Prática Costa, nosso decano, tá mandando um abraço, um ok para você, viu, doutor? Tá bem. Mas, gente, isso é importante. Então, nós temos mais 5 minutos aqui de programa, e é importante que a gente analise agora as eleições que estão vindo. É muito importante a gente ter base sólida, que esse pensamento conservador e liberal na economia comece das bases. Tem muita coisa que a gente pode atacar através das leis municipais, minimizar a situação, esse impacto negativo nos municípios, nos estados. Então é importante que nós façamos o maior número de prefeitos possíveis nos municípios, o maior número de vereadores possíveis no município, para que a gente possa fazer esse contraponto e chegar com uma base sólida para nós darmos liberdade para o Brasil. Eu insisto em dizer, essa palavra liberdade está aqui conosco desde o primeiro dia de programa. Tá ali, ó, tá aqui atrás. Então é importante que a gente tenha defendido isso há bastante tempo. O povo, obviamente, que a gente não pode cair em chicana aí. Infelizmente, agora recentemente, aquele general foi infeliz no que ele falou, chamando todo mundo de criminosos. Eu acho que ele poderia... Existem criminosos, sim, devem ser responsabilizados, mas a gente não pode se valer de um pretexto para prender gente inocente. A gente não vive aqui uma ditadura, a gente não existe prisão em massa. No direito brasileiro tem que haver individualização do processo. Será agora que não tem ditadura? Aqui parece que o amigo Ronaldo, que é do agro, que vai ali nas quinta-feiras no remate lá do Sindicato Rural, é de lote, sabe? Tem um lote ali, a gente tem que comprar o lote inteiro. Daí vai um filhozinho melhor, vai o outro tá mais gordinho, outro mais magro, outro com uma procedência menor, mas tu tem que levar o lote, não pode comprar separado. Praticamente a mesma coisa. Eles estão botando ali, tem um criminoso, mas dentro daquele lote tem um que não é criminoso e vai junto. Isso é um absurdo legal, gente. Isso é questão, onde é que estão os direitos humanos? Onde é que estão as defensoras das mulheres que viram nós, conservadores, e aqui eu incluo como coordenador estadual do OACB, tivemos que juntar kit de higiene para as mulheres que nenhuma ONG foi lá levar. Aí quando existe uma mulher que mata o seu filho, que enterra, que esquarteja, que degola, aí vão lá. Aí essa tem todo o tratamento da esquerda, vão lá, levam kit higiene, levam não sei o quê, exige, e agora tem mais essa. Embora eu tenha minhas restrições, mas para bandido tem que ter tratamento de bandido. E agora a revista íntima vai acabar. Então, a visita íntima não, a revista. Que olhavam, porque às vezes, infelizmente, botavam nas genitálias, botavam drogas para entrar para dentro do presídio. Então agora a revista íntima vai acabar e a visita íntima vai continuar. Então, ou seja, tu vai lá para dentro do quartinho, tira a droga e entrega para o companheiro lá dentro. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Crônicas do Alegrete. Um abraço a todos, uma satisfação. Desejo sinceramente que a gente possa continuar aqui conversando aos sábados, trazendo as informações através desse filtro. Não sabemos até quando, porque essa perda da liberdade constante, a cada semana acontece um fato novo, né? Mas vamos torcer para que o nosso Congresso possa fazer prevalecer a liberdade como um pressuposto individual de cada cidadão brasileiro. Bom fim de semana a todos. E se eu preso for, eu vou usar o sistema para ter um telefone lá para eu fazer pelo menos 5 minutos do programa. Olha aqui, ó, até acontece, só se despedindo aqui dos nossos queridos ouvintes, a Vera Bianca Antunes fala que a baixa da gasolina vai ter um efeito cascata, vai, a gente sabe disso. A Márcia Dias César, tá
também está conosco. E a Liane Costa está se despedindo, lá em Campo Grande. Um abraço para ela, para o Oscar e para toda a família. Um abraço. Então, gente, um bom sábado, um abençoado domingo a todos. E Mantovani, bota agora, nós temos 30 segundinhos a vinheta dos nossos patrocinadores aí.